Boa tarde a todos, bem-vindos à Escola do Legislativo e da Cidadania. Hoje nós temos concluindo a programação do mês de abril, nós temos a palestra Questões Atuais sobre Laudêmio. O nosso palestrante é o professor e advogado Diogo Levi, com experiência em Direito Imobiliário e dos Contratos. Ele vai abordar as questões atuais do Laudêmio. Antes de passar para o nosso palestrante, eu quero informar que essa atividade está sendo gravada e vai ser retransmitida no YouTube da Câmara Municipal de Santos, www.youtube.com/Câmara Municipal de Santos. Os que fizerem essa atividade pelo YouTube posteriormente poderão responder o formulário por e-mail e receberão a certificação. Os presentes que assinarem a lista de presença também terão direito ao recebimento do certificado. Tá bom? Feito esse registro, eu passo já a palavra para o Diogo Levi, nosso palestrante de hoje, para dar início à apresentação dele. Obrigado, Diogo, pela oportunidade. Boa palestra. Muito obrigado. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui falando desse tema tão relevante, inclusive principalmente para nós santistas aí, que temos muitas áreas da União, problemas realmente antigos e muito complicados, né, em relação ao Laudêmio e a todas as cobranças que a União vem fazendo contra os particulares aí nos últimos séculos, né? Não são nem nas últimas décadas, mas nos últimos séculos. Então, agradeço aqui o convite e trataremos, primeiramente, de um panorama sobre o conceito de terrenos de marinha, onde que ficam essas áreas, né, como que elas são identificadas, quais são as cobranças relativas a tais áreas, a tais imóveis, e o que a nossa nova antiga PEC, aí, a 39 de 2011, trata. Né? Nós temos uma proposta de emenda constitucional, e ela já tramita há mais de 10 anos, e agora nas últimas semanas, houve alguns avanços em relação à PEC, e falaremos aqui um pouco também sobre essa nova ideia de alteração legislativa. Então, começando sobre os terrenos de marinha. Né? A PEC trata dos terrenos de marinha, e o que são os terrenos de marinha? Os terrenos de marinha, eles não são das Forças Armadas, como muitas pessoas imaginam. Então, muitos dizem que esses imóveis seriam da Marinha, fazendo uma referência à Marinha, né, ou ao Exército, ou à Aeronáutica, mas não existe nenhuma relação entre esses imóveis e as Forças Armadas. Esses imóveis, os terrenos de Marinha, eles são imóveis da União, são imóveis da União Federal. Isso tudo decorre de uma legislação muito antiga, da época do Brasil Império, e isso vem se repetindo até hoje. Então, esses imóveis que eram lá da coroa, à época, foram transferidos para a União Federal. Então, qual o conceito, né, do terreno de marinha? O conceito desses imóveis ele já causa muita discussão jurídica, tem uma enxurrada de ações que tratam desse tema, muitas discussões nos tribunais, porque o conceito dos imóveis, a identificação desses imóveis, ela é realmente confusa. Os terrenos de marinha são aqueles localizados, vejam bem, dentro da linha da pré-amar média de 1831. Então, nós temos um critério temporal, que é o ano de 1831, e um critério geográfico, que é a linha da pré-amar média. Agora, o que seria, né, essa linha da pré-amar média? Então, é a linha da média das marés altas do ano de 1831. Então, imagine a complexidade técnica de uma perícia, né, de uma caracterização de áreas para se identificar onde que começa e onde que termina um terreno de marinha. Então, nós já temos essa problemática. Além disso, esses imóveis, obviamente, dependem de uma demarcação, de um procedimento feito pela União, que é muito complexo para serem identificados. E hoje, né, em 2022, nós não temos
o Brasil inteiro demarcado. Então, estima-se aí que 70% só dos terrenos de marinha são demarcados. Então, nós estamos trabalhando ainda com uma ideia de alteração legislativa de algo que ainda não está fixo, de algo que não está firmado. Eu já estou falando isso aqui porque nós vamos falar da PEC, né? A PEC, a 39/2011, que está tratando da transferência dos imóveis. Mas apenas 70% desses imóveis são demarcados. Isso é uma estimativa também. Então, a titularidade desses bens é da União. E quem cuida, né? Quem administra, quem faz a gestão desses imóveis é a SPU, a Secretaria do Patrimônio da União, que é a nossa antiga Delegacia de Terras, que é também a repartição pública mais antiga do Brasil. Então, tudo isso que nós estamos tratando, nós estamos falando aí da nossa história fundiária. Isso tudo vem lá do Brasil Colônia. Esse Instituto dos Terrenos de Marinha, ele vem de ordens régias, lá feitas na época do Império. E, obviamente, essa legislação foi sendo atualizada, e atualmente nós temos aí um decreto de 46, uma lei de 98 e leis esparsas, né, outras leis aí, a 13.139 de 2015, a 13.465 de 2017, outras leis mais recentes que tratam do tema. Mas até hoje ainda não houve uma simplificação do sistema, né? Uma simplificação de legislação que trata aí dos nossos terrenos de marinha. Especialmente sobre Santos, nós temos muitas áreas, Santos e Baixada Santista como um todo, Santos, Cubatão também tem muitas áreas da União, Guarujá, São Vicente. Então, pelo fato dessa linha da pré-mar média, como eu estava dizendo, ela decorrer da média das marés, onde há alteração de maré, onde a maré oscila, em tese, há o terreno de marinha. Então, essa LPM que nós falamos, né, linha da pré-mar média, tem que ser identificada onde que ela fica, onde que é esse ponto da LPM, para, a partir desse ponto, serem contados 33 metros para se identificar o que seriam aí os imóveis da União. Em resumo, todos os prédios da orla, né, que nós sabemos que são passíveis de cobranças, áreas portuárias, áreas retroportuárias, muitos terrenos aí estão dentro dessa faixa. E a União, através da SPU, da Secretaria do Patrimônio da União, ela ofere receita desses imóveis. Ela cobra dos particulares o laudêmio, que tanto se fala, as taxas de ocupação e os foros. O que nós temos aí de problemática em relação a isso? Todo mundo fala do laudêmio de maneira genérica. Todo mundo fala, olha, esse meu imóvel aqui tem cobrança de laudêmio. E ninguém para identificar se esse imóvel ele é objeto de aforamento ou ocupação. Então, é isso que nós temos que ter em mente. Os imóveis da União, esses terrenos de marinha, eles são objetos de dois regimes. E nós não podemos tratar dois regimes como se fosse um só. Então, a nossa orla de Santos, por exemplo, mais de 90% dela é objeto do regime de ocupação. Tá? E o que é esse regime de ocupação? Ele é uma espécie de tolerância da União. É como se nós, qualquer um que tenha um apartamento, imagine alguém que tem um apartamento de frente para a praia. É como se a União tolerasse que essa pessoa pudesse usar o imóvel dela. E é isso, e não sou eu que estou dizendo, quem diz isso é a lei. Quem diz isso é o Supremo Tribunal Federal, é o Superior Tribunal de Justiça. Então, é um regime precário. O regime da ocupação ele é precário, ele é resolúvel a qualquer tempo, ou seja, ele pode ser cancelado pela União quando ela bem entender, e é uma mera tolerância da União em relação a isso. O que é interessante? Ninguém fala isso. Todo mundo trata de forma genérica, como se todos os imóveis estivessem sob o mesmo regime, e não estão. Ou ele está sob o regime da ocupação, que eu falei, ou sob o regime do aforamento. Qual a diferença? A diferença é enorme. O regime de aforamento, ele é um regime que sai
dessa ideia de precariedade, dessa mera tolerância. Quem tem aforamento tem um vínculo jurídico real com o imóvel. Quem tem aforamento pode pegar o seu imóvel, por exemplo, e dar em garantia para um financiamento bancário. Quem tem aforamento tem regularidade no cartório, tem regularidade no registro de imóveis. Quem tem aforamento pode pegar esse imóvel e vender com alienação fiduciária em garantia, né, via financiamento. Enquanto quem tem ocupação tem muita dificuldade em fazer isso. Então vejam bem o que acontece nas regiões litorâneas em geral, não só na Baixada Santista. Nós temos ativos no regime de ocupação e que são considerados, por uma visão econômica, financeira, um passivo ou um ativo morto. Por quê? Todos sabemos que quando você tem um bem regular, um imóvel regular, esse imóvel gera crédito. E gera crédito barato. Você pode tomar um empréstimo, né? Para isso que existem os cartórios. Cartório existe para dar segurança para os bancos. Todos sabemos que o sistema funciona assim. O cartório serve para dar uma regularidade para o imóvel, para que o banco entenda que aquilo serve como uma garantia concreta para emprestar dinheiro barato para quem tem um vínculo com o imóvel. É para isso que serve o cartório, para nada mais, todos sabemos, né? Isso é muito importante, porque o nosso fluxo de riquezas, o nosso fluxo econômico, ele gire, ele circule de maneira saudável. Então, sem essa regularidade nos imóveis, nós temos o que é visto, né, de forma muito simples. Regiões subdesenvolvidas, regiões que não crescem, por quê? Porque não têm acesso ao crédito, não têm acesso ao dinheiro mais barato. Quem vai no banco e tenta levantar um empréstimo sem dar uma garantia, vai ter os juros altíssimos, enquanto quem dá um imóvel em garantia vai ter os juros mais baixos. E nós sabemos que o mundo gira com base no financiamento. Então, a importância do Instituto dos Terrenos de Marinha e da regularidade desses imóveis, ela é enorme, ainda mais considerando que todas essas áreas têm uma localização estratégica. Localização estratégica para o ramo hoteleiro, o ramo imobiliário em geral, desde residencial, comercial, para o ramo portuário, para o ramo industrial. Então, nós temos áreas que estão subdesenvolvidas, por quê? Porque há 500 anos ninguém consegue destravar isso. E onde nós estamos agora, né? Em que página que nós estamos? Agora vem a PEC 39/2011, com uma proposta de alteração dos imóveis da União, e uma proposta ousada, interessante por alguns pontos, né, e com outros pontos muito negativos. Então, nós vemos na imprensa, isso é interessante também esclarecer, nós vemos muitas manchetes equivocadas, totalmente equivocadas. As pessoas veem uma manchete escrita assim: o fim do laudêmio. Então, quando aquele cidadão lê a manchete, ele pensa: ótimo, não preciso mais pagar. Eu estou tranquilo, esse imóvel agora é meu. Né? Mas a coisa é muito mais complexa. Né? Eu poderia ter trazido aqui um levantamento, mas isso é muito fácil. Todos os santistas já viram isso. Há muitos anos nós vemos essas manchetes. Pelo menos há 15 anos. Fim do laudêmio, extinção dos terrenos de marinha, né? E esse tipo de proposta, ela é muito difícil de sair do papel. E agora, com a nossa PEC 39/2011, né, há essa possibilidade aí de que a proposta seja validada pelo Senado. Então, já passou pela Câmara dos Deputados, nós já temos um texto muito curto, muito enxuto, e agora a PEC está indo para o Senado. E, em linhas gerais, o que essa PEC traz? Essa PEC traz realmente uma ideia de extinção dos terrenos de marinha. Agora, o que pouca gente explica é que a União, através da SPU, ela não quer extinguir
simplesmente. Ela quer vender esses imóveis para os cidadãos. O que a PEC traz é uma ideia de aquisição dos imóveis, que muitas pessoas se imaginam donas, porque herdaram aqueles imóveis, porque estão lá há 10, 20, 100 anos, né? Você tem uma cadeia sucessória de várias pessoas que utilizaram aquele imóvel. Então, quem não tem esse conhecimento técnico, muitas vezes entende que é dono do bem. Fala, não, esse imóvel é meu, eu fui no cartório, eu tenho uma escritura, eu pago IPTU, eu paguei ITBI, eu pago SPU, esse imóvel é de minha propriedade. Mas não é. Tanto que não é, que a União tem essa proposta, que não é uma doação, não é gratuita, é uma venda. E é aí que nós começamos a entender a complexidade e as dificuldades que teremos se essa PEC for realmente aí, validada, né, pelo Senado da forma como ela veio escrita no seu texto. Então, essa doação, em linhas gerais, né, não há doação para os particulares. O que haveria seria doação para entes públicos. Então, para municípios, para estados, essas áreas que são utilizadas pelos municípios e estados seriam passíveis de doação. Tudo bem, não haveria, o estado não teria que pagar para a União, nem o município que pagar para a União. Mas o que importa, que é o direito dos cidadãos em relação a esses imóveis, a ideia é que existe uma cobrança. Aí ficam alguns questionamentos, ficam algumas perguntas. Você pode ser obrigado a comprar algo, porque é isso que a proposta, é isso que a PEC traz. Né? Um cidadão, ele pode ser obrigado a comprar um imóvel? A União não perguntou se aquele cidadão tem caixa para isso. Né? E nós sabemos como que está o país, conhecemos o nosso histórico fundiário e econômico e todas as dificuldades enfrentadas. Então, esse tipo de pergunta não foi feita. Apesar de que, para as áreas de interesse social, para aquelas áreas destinadas à moradia social, existe uma previsão de gratuidade. Isso, né, nos pareceu interessante, parece salutar, louvável, ótimo. Mas nós temos aí muitas áreas ainda passíveis de regularização e que vai ficar essa ideia. Será que os cidadãos vão ter que comprar esses imóveis? A PEC traz um prazo de 2 anos para que isso seja realizado. Faz sentido, né, que a União diga para um cidadão que ele tem que comprar aquele imóvel no prazo de 2 anos? Não tem previsão nem de parcelamento na PEC. E, voltando para o que eu falei no início, nós temos 2 regimes. Nós temos o regime de ocupação e nós temos o regime de aforamento. Por que eu falei que o aforamento é muito melhor do que a ocupação? Porque quem tem o aforamento tem 83% do imóvel. Então, quem tem 83% tem que pagar só pela diferença. Então, pagaria 17% para se tornar proprietário pleno. Isso é no aforamento. E na ocupação, como é que funciona? Na ocupação é 100%. Quem é que vai comprar o imóvel 2 vezes? Isso pensando num terreno. A pessoa tem um terreno, ela adquiriu aquele terreno de alguém. Ela fez uma escritura, ela pagou ITBI, ela se sente proprietária daquele bem. Agora a União fala, olha, se você quiser realmente ser dono, você vai ter que pagar aqui sobre uma avaliação que é feita ou pelo município ou pela União. Aí temos discussões em relação à avaliação, e que isso aí daria uma palestra de alguns dias, porque aí você vai discutir planta genérica de valores, cálculos de SPU, quanto vale o imóvel no mercado, quanto não vale. Mas o que importa é que a União, realmente, com essa ideia, ela tenta, né, fazer uma venda forçada dos imóveis. Isso veio junto com uma discussão sobre a liberação dos jogos de azar. Isso tudo está acontecendo de forma aí quase que concomitante.
Então, nós temos, além da discussão jurídica, nós também temos entraves políticos em relação à questão, porque há interesses nesses imóveis da União, principalmente áreas próximas à praia, para a construção de resorts, cassinos. Isso tudo já tá tramitando em outra proposta legislativa, mas parece haver alguma concomitância aí que estão querendo fazer um pacote só e tratar disso como se fosse um único tema. Certamente, se a PEC passar da forma como ela está redigida, há uma estimativa da própria SPU de que boa parte desses cidadãos terão seus nomes inscritos na dívida ativa. Então, imaginem a enxurrada de ações, a enxurrada de judicialização. Por quê? Se a União te obriga a comprar o imóvel no prazo de 2 anos, e se você, como cidadão, não compra, o que vai acontecer? A PFN, a Procuradoria da Fazenda Nacional, vai ser obrigada, por lei, a inscrever aquele débito em dívida ativa. Então, nós não vamos resolver a questão fundiária e vamos levar uma enxurrada de pessoas, de cidadãos, para a inscrição em dívida ativa. Então, sob a nossa ótica, da forma como isso está colocado, vai haver muita judicialização e a questão fundiária ela pode ser resolvida, mas numa pequena parte, numa parte muito pequena. E por que nós falamos isso, né? Porque essa ideia de adquirir os imóveis da União, ela não é de agora. Essa ideia já tem mais de 100 anos. Cada um que quiser comprar a parte da União já pode, mas ninguém faz isso, porque não é interessante, porque não faz sentido economicamente. Então, nós temos várias áreas que são aforadas e fazendo o cálculo, ainda que seja para pagar só os 17%, também não faz sentido. Algumas estimativas que nós fizemos, para que esse investimento da compra dos 17% faça sentido, ia demorar 30 anos para o investimento fazer sentido. Então, quem está nesses imóveis acaba fazendo o quê? Acaba pagando a União, ano a ano, sem se tornar proprietário. E tudo aquilo que nós tratamos da questão da regularidade fundiária, do acesso ao crédito mais barato, isso tudo fica de lado, porque a PEC realmente não resolve essa questão. Então, ainda há outras questões que também dariam aí muitas horas de conversa, que são as questões registrais, ou seja, registro de imóveis, né? Por que eu falo que a questão registral ela é confusa? Vejam bem, quem tem apartamento na praia, quem mora nessas áreas, quem já teve acesso a essa documentação já viu isso. Você pega uma escritura, uma matrícula, e lá está escrito assim, proprietário, e está o nome de um cidadão, proprietário, João da Silva. Mas, na verdade, o proprietário ou a proprietária desse imóvel é a União Federal. Esse título, ele é nulo, juridicamente. Ele diz que um particular é proprietário, mas ele não é. Quem tem a propriedade é a União. E tem súmula, então vejam bem, súmula, né, que é aquele entendimento já vinculado, né, aquele entendimento vinculativo dos tribunais, tem súmula dos tribunais superiores dizendo que esse tipo de título, ou seja, esse tipo de escritura, essas matrículas que dizem que o cidadão é proprietário do imóvel no terreno de marinha, eles não têm força jurídica, não têm eficácia contra a União. Então, além de nós termos a questão fundiária super complexa, a falta de acesso a crédito e o custo desses imóveis, que é altíssimo, lembrando que quem está nesses imóveis paga não só a União, o laudeme, o foro e taxa de ocupação, mas também paga o IPTU. O IPTU também incide. Então, os imóveis ficam mais caros. Então, nós temos que ver que, além de tudo isso, a questão registral é complexa. E me parece que as entidades vinculadas ao registro de imóveis, as associações de registradores de imóveis,
não estão participando desse debate, pois nós nem sabemos ainda como que esse tipo de venda vai ser registrado. Porque como que você vai fazer esse tipo de venda se está constando como proprietário de um bem público um cidadão que nunca poderia ter sido proprietário daquilo? Então, que o título é nulo, não existe discussão. Todos os tribunais sabem disso. Mas ainda tem que ser feito um saneamento registral. E a SPU, que é a Secretaria do Patrimônio da União, que é aí uma das nossas mais antigas repartições públicas da história do Brasil, ela não tem corpo técnico suficiente para auxiliar com isso. Então, falta estrutura de pessoal. Então, ainda que esse tipo de proposta ele avance, né, e as pessoas, quem conseguir fazer a aquisição consiga, ainda vai encarar um entrave registral muito complexo, porque cada cartório vai ter um entendimento sobre isso. Algum cartório, certamente, pode ser contra esse tipo de registro e pode solicitar o quê? Uma anuência da SPU, pode solicitar que a SPU auxilie na hora de fazer a retificação desse imóvel no cartório, o que é mais um entrave também, e nada disso é tratado na PEC, que as questões registrais, de nada adianta você ter um imóvel sem ter ele regularizado, de nada adianta você ter uma parte dessa questão burocrática resolvida sem a finalização, que o último ato é o registro. E sem o registro não vai fazer sentido nenhum. Então, as entidades do registro imobiliário, que tem muita importância, nós sabemos disso, não estão participando também desse debate. Então, recapitulando aqui rapidamente para trazer os elementos que nós falamos. Taxa de ocupação é para quem tem o simples direito de ocupação, que é o que a maioria dos santistas pagam, por exemplo. Mais de 90% da nossa orla é objeto desse regime, que é precário, que é mera tolerância, que é deletério e que quase não traz direito para os cidadãos. Então, é essa taxa de ocupação. Quem tem um aforamento já está numa posição muito melhor, já tem um vínculo com o imóvel real, paga uma taxa menor e só pagaria 17% para se tornar proprietário pleno, e não 100%. Né? Mas isso é algo muito importante. Eu acho que essa questão dos regimes, a ocupação e o aforamento, ela é uma premissa básica para começar o debate. E isso nunca veio tratado em nenhuma das propostas, não só essa última, mas todas as demais anteriores, todos os debates sobre os terrenos de marinha, esquecem e deixam de lado essa questão dos regimes, que é fundamental, porque senão ninguém entende sobre o que está sendo debatido. E ainda nós temos, né, além dessas duas cobranças, o laudêmio, que tanto se fala. Todo mundo fala do laudêmio genericamente, eu pago laudêmio todo ano. Não necessariamente. O laudêmio, ele só incide na transferência. Então, se você está no imóvel há 10 anos, não tem como pagar o laudêmio há 10 anos. O que vai ser pago para quem está nesse imóvel há 10 anos é ou taxa de ocupação ou foro, para quem tem aforamento. O laudêmio ele é devido na transferência. Então, se A vende os direitos que ele possui sobre esse imóvel para B, nessa transferência de A para B vai ser pago o laudêmio, que é de 5%, vejam bem, 5% sobre o valor de avaliação do imóvel, com exclusão das benfeitorias, mas também é mais um ônus altíssimo e que melhorou muito. Por isso que nós vamos aí, em relação aos terrenos de marinha, essas melhoras, elas são pequenos avanços. Né? A cada lei que passa pelo Congresso, a gente vai conseguindo pequenos avanços. Um desses avanços, ele ocorreu em 2015, quando as benfeitorias foram excluídas da base de cálculo do laudêmio. O que eu estou dizendo? Olha como funcionava isso antes de 2015. Um construtor vai lá, adquire um terreno desse, um terreno de marinha, pelo valor de 1 milhão, e constrói um prédio e gasta 10 milhões para construir o prédio. Ele pagava o laudêmio
e as taxas de ocupação e os foros sobre o 1 milhão do terreno, mais os 10 milhões da obra, que foi um investimento que não foi feito pela União. O terreno pode até ser público, o chão é público, mas as benfeitorias são feitas pelos cidadãos. E isso foi sendo cobrado pela União por séculos. E só parou de ser cobrado em 2015, que foi um ótimo avanço. De 2015 para cá, nós tivemos uma importante redução nas taxas de ocupação, nos foros e no laudêmio devido na transferência também. Mas isso demonstra, né, como que esses avanços eles vão acontecendo aos poucos. Essa PEC, obviamente, ninguém tem bola de cristal, a gente não sabe o que vai acontecer, não sabe se vai haver uma revisão no Senado, né? Esperamos que a PEC seja revista, porque da maneira como ela está redigida, a nossa avaliação é de que boa parte dos cidadãos que não conseguirem comprar isso, e é natural que os cidadãos não consigam fazer essa aquisição, porque ela é cara, porque ela é à vista, porque ela é abrupta, porque ela tem um prazo de 2 anos para acontecer, né? Então é natural que isso não ocorra, e quem não conseguir fazê-lo, o que vai acontecer? Vai ser inscrito em dívida ativa. E nós teremos um novo problema. Essa é a nossa avaliação sobre a PEC. E quem lê na imprensa, muitas vezes comemora, achando que o que está acontecendo é uma tendência positiva. Ah, que bom que os terrenos de marinha, esse instituto, ele está sendo extinto. Ele está sendo extinto, vírgula, desde que o particular vá lá e pague para a União o preço do terreno, né? E se tiver em regime de ocupação, então, que pague 100% do valor do terreno. O que me parece inconcebível, até para quem tem poder econômico. Eu vejo isso até por uma visão empresarial, né, do empresário que tem capital para isso. Para esse empresário não faz sentido. Imagine, então, para a classe média, para a população de baixa renda, que não está localizada numa área de interesse social. E que nós sabemos como que as coisas funcionam, e que não é toda a população de baixa renda que está inserida numa área da União de interesse social. Então, nós temos aí o nosso histórico fundiário, né, brasileiro. Quem gosta da matéria, quem conhece, sabe que o nosso histórico ele é confuso, ele é injusto, e pela PEC que nós estamos vendo aí, o sentimento é de que nada mudou. É que teremos mais muitas dificuldades e muita judicialização com essas inscrições em dívida ativa e uma complexidade, né, uma falta de debates ainda de uma questão tão importante, uma PEC que é de 2011 e está há 11 anos tramitando e que merece, ao nosso ver, aí mais cuidado, mais debate, um aprofundamento maior em relação à matéria. Eu tratei aqui sobre muitos pontos, né, muitos deles negativos, mas eu reservei aqui uma parte também para falar dos pontos positivos, porque a PEC também merece aí aplausos, pelo menos em alguns poucos pontos, né? Então, essa questão da transferência gratuita dos imóveis para a área de interesse social, ela é interessante, ela faz sentido. Isso, na verdade, é uma repetição de outras legislações sobre o mesmo tema, de leis anteriores que já tratavam disso, mas é um ponto aí que merece encômios, né? E ainda existe um desconto na aquisição. Então, aquele cidadão que está sendo obrigado a comprar o imóvel, a PEC traz um desconto para dedução do que ele pagou nos últimos 5 anos. Então, fazendo uma conta básica, a taxa de ocupação, que é daquele regime deletério, que é aquela tolerância da União em relação aos imóveis, né? Então, nós temos que ter isso em mente. Quem tem ocupação está numa posição muito ruim, e é a maioria dos cidadãos. Aqui de Santos,
A maioria dos cidadãos está sob regime de ocupação. Então, quem tem ocupação paga anualmente para a União 2% sobre o valor de avaliação. Se nós pegarmos os últimos 5 anos, que seria essa dedução, seria aí, né, uma dedução de 10% no preço. O que eu estou falando aqui que é um ponto positivo, mas que certamente não resolve a questão. É um mero desconto. Isso também vale para o afloramento. E a PEC também traz um dispositivo interessante, que é o artigo 2º, que ele diz o seguinte: fica vedada a cobrança de foro e da taxa de ocupação das áreas de que trata o artigo 1º, bem como o laudêmio sobre as transferências. Então, o que esse artigo 2º está dizendo? Que vai haver, que essas cobranças serão estancadas, que promulgada, né, que a partir da promulgação da emenda, então publicou a emenda, ninguém mais vai estar sujeito ao pagamento das taxas de ocupação, dos foros e do laudêmio. Isso é interessante, isso é muito interessante, né? Em questão de receita para a União, vai reduzir muito a receita da União, mas é interessante para os cidadãos. Então, a PEC traz. Então, existe essa proposta, e isso faz sentido, obviamente, parar de cobrar, mas, de todo modo, a propriedade não vai ser transferida de graça. Então, o particular não vai mais ter que pagar, vai ter que pagar só o IPTU, vai continuar pagando o IPTU. E, se ele quiser ser dono, ele vai ter que pagar para a União. E a PEC ainda traz um prazo de 2 anos, né, de providências que a União terá que tomar nesse prazo de 2 anos. E nós entendemos que o que vai acontecer? Inscrição em dívida ativa. Então, tira com uma mão, dá com uma mão e tira com a outra, né? É uma tentativa de equilíbrio aí entre os prós e os contras. Mas o sentimento geral é negativo, é de que a proposta não resolve a questão, há pontos positivos, mas que a proposta não resolve. E, para finalizar, queria dizer que essa PEC, porque há muita confusão em relação aos bens da União. A União tem muitos imóveis. A União não é dona apenas dos terrenos de marinha, né? Então, muita gente pergunta, mas e Alphaville, né, que está longe do mar, e Alphaville também tem que pagar, tem SPU. Alphaville é um antigo aldeamento indígena, que também faz parte, integra o patrimônio da União e fica fora da PEC. Tá? Áreas da Rede Ferroviária Federal, né, história do Barão de Mauá, tem uma grande história aí. As áreas da rede, nós falamos das áreas da rede, também estão fora da PEC, não integram essa nova proposta. Áreas que a União recebe pela cobrança de dívidas. A União é credora de tributos, de verbas previdenciárias, e muitas vezes a União fica com imóveis após cobrança dessas dívidas. Então, a União ela não tem só esses imóveis no litoral, ela tem imóveis espalhados pelo Brasil inteiro, por todos os estados da federação. Então, a PEC ela é só dessas áreas litorâneas, ela só trata das áreas que têm influência de maré. Então, é interessante nós fazermos esse recorte, porque são muitos bens da União também, e a PEC está limitada às áreas de litoral. Eu acho que eu passei aqui um panorama sobre o nosso sentimento sobre a nossa PEC, a nova PEC, né, um histórico dos terrenos de marinha, alguns conceitos, e estou à disposição para questionamentos, para debates e para qualquer... Bom, agora feito o registro do vereador, a gente abre a palavra, por favor, quem quiser. Só peço que venha ao púlpito e decline o seu nome, por favor. Peço desculpas pelo andarilho pequeno, pelos passos pequenos, porque eu venho de uma cirurgia violenta de câncer, mas não podia faltar nessa audiência pública do Dr. Diogo
e ouvir o mestre Constantino, que há tanto tempo luta pelo Laudêmio, pela situação do Laudêmio. Primeiro eu queria fazer uma pergunta, mas queria entregar ao doutor. As emendas que extinguiam o Laudêmio são rejeitadas em 1988 na Constituinte. Eu queria fazer uma pergunta, doutor. O senhor, que é um dos maiores expertos do Brasil, os 33 metros da pré-mar média de 1831 também valem para pequenos rios? Um exemplo, o Rio São Jorge, na zona noroeste. Qual a situação vigente? Boa tarde. Primeiramente, obrigado aqui pela matéria, que essa matéria eu até desconhecia. Eu vou ler com calma. Em relação aos rios, eles também, essas áreas também entram Mesmo como terrenos de pequenos marinha, rios. porque o que a lei diz? A lei diz que onde houver influência de maré, haverá o terreno de marinha. Então, o terreno de marinha, ele não é propriamente relativo ao mar, mas sim relativo àquelas áreas que sofrem a influência das marés. Então, aqui nós temos um ótimo exemplo, é o Rio São Jorge, que realmente recebe essa influência de maré, e nós temos algumas áreas no norte do país, que, com quilômetros de distância da praia também, e que ainda há influência de maré, e a SPU fez essa demarcação também nas áreas que também são ali objeto de todas essas cobranças e toda essa dificuldade que nós vemos. Doutor Diogo, eu queria fazer uma outra observação. O mestre Constantino, que é um herói de 40 anos, em 1988, no governo do prefeito Paulo Gomes Barbosa, eu era do Ministério da Fazenda, eu consegui trazer para Santos os escritórios do SPU para que não precisassem mais ir em São Paulo. Então, eu me orgulho muito disso e devo também ao Paulo Gomes Barbosa, que me incentivou muito para fazer isso, ao Constantino, que também me pediu muito e me agradeceu muito depois, porque muito foi feito e muito está sendo feito ainda. Então, é só isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado. Eu espero que o senhor continue nessa batalha. O senhor, como expert nacional, consiga boas coisas para que nós que merecemos isso, porque eu acho que é um estelionato oficial. A taxa de ocupação, foro e Laudêmio. Eu acho que é um estelionato oficial do governo, porque não justifica mais, em hipótese alguma. Muito obrigado. Uma boa tarde. Assim esperamos. Muito obrigado. Obrigado. E até lembrando aqui, né, essa questão do histórico todo, nosso histórico fundiário, né, existe uma ideia que já acabou há muitos anos com a Revolução Francesa, imaginem só. Quando nós falamos em aforamento, o aforamento tem um outro nome, que é enfiteuse. Enfiteuse e aforamento são sinônimos, né? Então, alguns nomes aí que dificultam só um pouquinho, mas nada muda. Enfiteuse e aforamento são sinônimos. E a enfiteuse, ela é um instituto feudal. É um instituto feudal que não se utiliza mais na Europa. E a nossa situação fundiária ela é tão difícil que quem tem enfiteuse, ou seja, quem tem aforamento aqui no Brasil, está numa posição muito superior a quem está no regime de ocupação, que nós tanto criticamos. Então, vejam bem, o regime feudal aqui é o melhor que nós temos dentro do nosso panorama. Obrigado. Próximo, por favor, Paulo. Boa tarde. Eu queria esclarecer justamente essa dúvida.
Em 1822, fazendo agora 200 anos, foi a independência do Brasil. Em 1824, foi promulgada a Constituição mais longeva da história do Brasil. Em 1831, Dom Pedro I abdica do trono e foi criada aqui o período regencial. Regência trina provisória e regência trina permanente, que permaneceu até 1841 com a coroação de Dom Pedro II. Minha pergunta, isso não foi, os terrenos de Marinha não foram regularizados no período regencial, que os historiadores chamam de pequeno período republicano da história? Obrigado pela pergunta. Os terrenos de Marinha, eles realmente vêm desde das ordens régias, do período regencial, né? Mas nós temos as ordens régias que tratam dos terrenos de Marinha, e nós temos essa reserva que o vereador Constantino bem colocou. Então, nós temos aqui um brevíssimo resumo sobre o nosso histórico fundiário. O Brasil foi descoberto ou invadido, né? Tanto faz, essa é uma outra questão, para um outro debate. Mas quando os portugueses chegaram aqui, o Brasil foi dividido em capitanias hereditárias, e essas capitanias hereditárias foram divididas em sesmarias. Esses sesmeiros, que eram donatários de enormes áreas de terra, eles podiam tratar essas áreas como se donos fossem, realmente era uma transferência de propriedade, mas sempre houve a reserva das áreas de Marinha, né? E até aqui, só uma curiosidade histórica, por que a distância de 33 metros, né? Então, muito se debate, mas por que 33 metros? Da onde vem essa metragem? E alguns historiadores dizem que os 33 metros, eles equivalem às 15 braças craveiras. Então, se for voltando na legislação, ela não tratava de 33 metros, mas sim 15 braças craveiras, que era a medida utilizada na época, né? E ainda há um debate, que eu não sei dizer se isso é certo, né, se está certo ou errado, mas dizem que as 15 braças craveiras era a distância que um tiro de canhão, que uma bala de canhão teria. Então, por isso essa distância, que era exatamente para quê? Para ter a defesa da terra. Até porque a ideia inicial dos terrenos de Marinha era uma ideia estratégica de defesa, né, na época dos fortes, e é isso que nós aprendemos não só nos livros jurídicos, mas também nos livros de história. Bom, mais alguma pergunta? Serginho Martins, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde na mesa. Então, só queria colaborar um pouco com a discussão. Eu acho o seguinte, que a legislação imobiliária da União, ela de fato é muito complexa, mas ela tem alguma lógica, né? Tem uma lógica. Então, por exemplo, o primeiro grande ordenamento da questão da legislação foi o Decreto-Lei 9760 de 46, em que do artigo 100 ao artigo 105, ele trata da questão do aforamento, né? Que o aforamento, ele é de fato um título aquisitivo onde dá maior segurança jurídica ao titular, né? Diferentemente da ocupação, como bem ressaltou o doutor Diogo. Por outro lado, os anos se passaram, tal, e foi aprovado em 2015 a Lei 13.240, aonde está previsto a remissão do aforamento. Então, veja bem, o que eu quero dizer com isso? A União tem os instrumentos legais, porque tudo, o poder público, ele tem que fazer tudo com base na lei, né? Ele só pode fazer aquilo que a lei autoriza, nada além daquilo. Então, se existe uma lei que autoriza, vamos dizer assim, o fim dos terrenos de Marinha. Isso tem que ser realizado através de um ato jurídico perfeito. Não pode ser simplesmente falar assim, acabou o laudêmio, acabou os terrenos de Marinha. Não é assim, né? Isso
tem que seguir o rito legal. Bom, o que falta, na verdade, é vontade política. Vontade política, isso é outra coisa, né? Porque os instrumentos legais existem. Por exemplo, de ofício, ou seja, um simples ato do ministro da Fazenda, que ele é delegado por isso do presidente da República, ele poderia transformar num ato de ofício todos os terrenos ocupados de Marinha, todos os terrenos de Marinha, transformar em aforamento. Ele poderia fazer isso, porque existe previsão para isso, certo? Desde o Decreto-Lei 9760 e a Lei 13.240. E com isso, as pessoas poderiam pedir a remissão do aforamento. E tem mais. Na própria legislação é previsto de que as pessoas que residem em áreas carentes, elas são isentas de pagamento, tanto de taxa, de foro, de ocupação e do próprio laudêmio. E também estão isentos de pagamento na remissão. Isso você já atenderia aí, eu vou chutar, uns 70% dos titulares de terrenos de Marinha. Então, veja, nós não precisamos inventar a roda, nós precisamos colocar a roda para girar. Obrigado, Serginho. Por favor, mais alguém? Mais algum inscrito? Não? Então eu vou passar para o vereador Constantino encerrar a parte dele em 1 minuto. Quer concluir, vereador? Depois eu passo para o Diogo para os encerramentos dele. Existe, como foi dito pelo doutor Sérgio Martins, vontade política mesmo. Porque não tem que ter algumas regras que estão isentos se a família ganhar até 5 salários mínimos. Vamos dizer que eu moro numa casa, num Acrescidos, que eu tenho um terreno de Marinha e o Acrescido de Marinha. Moro numa casa lá e tenho 3 filhos. Eu ganho um salário mínimo e os meus 3 filhos também ganham um salário mínimo. Moro naquela casa. Salário mínimo não pode passar 1 centavo, porque se passar 1 centavo do salário mínimo, você já perde o direito, você já não está isento. E, evidentemente, que essa é uma questão que a política não vai chegar nunca. Ela nunca vai atender esse objetivo. Por quê? Porque não é esse o interesse do governo. O interesse do governo é sempre arrecadar. O que falta é consciência. Veja uma reunião como essa aqui. Quantas pessoas que estão aqui? Quantidade de pessoas. Você divulgou, como eu divulgava todas as reuniões. Parecia 10, 15 pessoas. Mas eu tenho tido a infeliz oportunidade de, às vezes, estou num lugar e ali moraram algumas pessoas que moram em terreno de Marinha ou Acrescido de Marinha. Vão lá e começam a cobrar que o laudêmio não foi extinto, porque eu não fiz nada. Nós temos muita dificuldade, inclusive, de jogar esses documentos, essa quantidade de documentos confeccionados nesta casa, discutido em outras repartições públicas, inclusive na área governamental, né, que da nossa luta durante os 40 anos. E começou tudo lá na própria Sociedade de Melhoramento, que o laudêmio ninguém conhecia. Então, por isso que eu falei, olha, parabéns pela audiência, continuem lutando, porque se nós não reclamarmos, isso vai perdurar cada vez mais e não teria, evidentemente, essa PEC, que nem falou o doutor Diogo lá no Congresso Nacional, para ser discutida. Acompanhe para ver se vai dar um resultado positivo para a sociedade. Eu tenho dúvida, estou deixando ela aqui publicamente, a dúvida, porque
nós tivemos também, quando mandamos o abaixo-assinado para lá, com 30 mil, mais de 30 mil assinaturas. E foi muito trabalho para conseguir as 30 mil assinaturas. Evidentemente, foi apresentado, foi discutida e não foi, na verdade, votada, porque diziam que só quem pagava o Laudêmio era os ricos. Está aí a prova. O Laudêmio é do governo e paga todos aqueles que moram no terreno de Marinha ou no terreno da União. Pagam também. Tá? Obrigado, Diogo. Obrigado, vereador Constantino. Eu vou... Quer que eu leia aqui, então? Chegou uma pergunta pela comunicação, pelas redes sociais da Câmara. Boa tarde a todos. Pergunta ao doutor Diogo como devem proceder as pessoas que já quitaram as taxas, 17%. Os cartórios reconhecem a escritura mediante recibo? Bom, vamos lá. Respondendo a pergunta aqui da Lilian, eu não consegui entender se o que foi pago foram os 17% referentes à remissão de foro. Tá? Agora vamos destrinchar aqui a pergunta para a gente tentar responder da melhor forma. Ela pergunta se os cartórios reconhecem a escritura mediante recibo. Se ela tiver um simples recibo de compra e venda, isso não tem força de escritura pública. Né? Escritura pública é um ato formal, solene, com todas aquelas questões que estão aí na legislação específica. Então, se houver um simples recibo de compra e venda, dizendo que o preço foi pago, isso não vai ser considerado no cartório, tá, Lilian? Agora, se foi feito o pagamento dos 17%, certamente esse pagamento ele se dá num processo formal perante a SPU, Secretaria do Patrimônio da União. Aí, nesse caso, entendo que o cartório tem que reconhecer após o reconhecimento da própria União. Então, se a União diz, vendi meus 17%, e, obviamente que essa venda deve ser reconhecida. Tá? E só pegando um gancho aqui na questão da Lilian, é uma questão também que isso vai surgir muito pelo Brasil todo, que como eu falei no começo aqui da apresentação, para que o imóvel seja considerado terreno de marinha, ele tem que ser demarcado. Então tem que haver um procedimento de demarcação, né, formal, um processo que tramita perante a SPU. E não havendo esse procedimento, ninguém sabe se o imóvel é público ou é privado. Então, ainda existem esses hiatos nas demarcações. Né? Ainda que a PEC avance, certamente muitas áreas não vão ser nem passíveis de aquisição, porque o que só pode ser comprado aquilo que a União tem certeza que é dela. Né? Então, além das áreas não demarcadas, também existem as áreas que estão sendo discutidas judicialmente. Então, ainda tem discussão sobre essas demarcações, discussões técnicas com laudos e peritos dizendo que a linha da pré-amar média de 1831 começa no ponto A e não no ponto B. E essas discussões demoram muito também e certamente não vão autorizar, né, uma compra aí do domínio da União sem antes a resolução dessa discussão. Bom, Diogo, então a gente passa para o seu encerramento. Depois a gente faz alguns informes antes de encerrar. Por favor. Tá ótimo. Eu quero agradecer a todos aqui pelo tempo, agradecer a oportunidade de tratar sobre esse tema, dizer que eu estou à disposição para quaisquer questionamentos aí, após a nossa conversa aqui. Agradecer ao debate, tudo que foi trazido, as questões. E espero realmente, né, que essa questão avance bastante, avance muito mais do que o que consta na PEC e que haja uma revisão do texto para uma posterior aprovação do Senado de um texto que traga realmente mais melhorias aí para todos os cidadãos, considerando que todos nós aqui, principalmente nós aqui santistas e todo mundo aqui da Baixada, nós sabemos as dificuldades relacionadas. Mais uma vez, obrigado a todos. Ótima tarde. Obrigado, Diogo. Obrigado mais uma vez ao Diogo pela oportunidade.
Lembro aos que acompanharam pela internet, respondendo ao e-mail com o formulário, recebem a certificação, e aos presentes assinarem a lista de presença para que também recebam o certificado. A programação do mês de maio vai estar disponível no site www.camarasantos.sp.gov.br/escola. Obrigado a todos e boa tarde. Obrigado, Diego.